Muito bom dia. Os Ansas de novo na sua companhia, sempre com temas interessantes e hoje não foge à regra. Temos connosco um convidado que veio da Veneza portuguesa, aquela cidade maravilhosa, cidade irmã de Viana do Castelo. Claro está que estou a falar de Aveiro. E é com todo o gosto que recebemos o Pedro Albuquerque, que nos traz um livro sui generis, que achei uma certa piada, entenda-se, pela curiosidade de ter o texto em verso e ter o texto em prosa, peculiar até. Portanto, nós vamos falar sobre os extratos dramáticos, como se chama o livro, e vamos falar também, sobretudo, das inquietações do Pedro Albuquerque enquanto poeta, enquanto pessoa que escreve e da própria vida que nos talha os dias. Portanto, fique connosco que vai ver que vai valer a pena. Entretanto, vou dar os bons dias ao Pedro Albuquerque e dizer-lhe que estou muito grata por ter vindo aos Ansas e trazer-nos este pedacinho de si, que no fundo, quer queira, quer não, está aqui explícito uma parte de si, da sua forma de ser e de pensar também. E, curiosamente, achei piada ao ler o seu livro, por causa dos textos em prosa, principalmente, os outros são mais sérios, e por ter chamado a atenção para duas pessoas importantíssimas, cada uma pela sua razão. Primeiro, a Sofia de Melo Brenner é uma escritora de que eu gosto muito, e o José Mário Branco foi um cantor que preencheu a minha juventude e marcou, como muitos outros naquela altura, nos 17 anos, 18, em que tudo são coisas novas, e o José Mário Branco foi realmente um marco na minha juventude. Mas não é para falarmos disso que estamos aqui, é para falar de si e deste livro que promete outros, com certeza. Já lhe deu vontade de criar novas formas de escrever, novas formas de comunicar connosco e passar para nós as suas sensações. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje consigo. Gosto muito obrigada. de si, gosto muito do seu programa, gosto muito de Viana e devo começar só por dizer, a sua entrada foi tão boa que eu já pensei em muitas coisas. Enquanto falava. enquanto falava. Mas quero fazer dois agradecimentos. Um diretamente a si e à rádio, por este convite e por estar aqui tão feliz com vocês. E o outro à revista Sem Equívocos e ao Augusto, não é? Ao editor, Augusto Canetas, porque se não fosse a revista Sem Equívocos e as crónicas da revista Sem Equívocos, melhor dizendo, as próprias crónicas, o projeto das crónicas, não nos teríamos conhecido. E, portanto, tenho muita honra em partilhar um bocadinho da revista consigo, ter entrado há menos tempo, claro. Mas fica aqui o abraço e fica aqui devo dizer, que comprem. Fica aqui a sugestão, sim, comprem a revista, porque é uma revista bonita, com crónicas de pessoas que sabem realmente o que dizem. E, portanto, um abraço para o Augusto e um agradecimento para ele e outro aqui à rádio. E a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu chego a Viana são 4 ou 5 memórias que eu tenho daqui. E eu gosto sempre de falar das memórias que tenho nos lugares, porque as rádios são ouvidas pelas pessoas que estão nos lugares, não é? Vai ser mais difícil que as pessoas estejam em Lisboa, que vão procurar uma entrevista minha em Viana, portanto eu falo sempre para as pessoas que estão próximas, não é? Eu tenho 2 ou 3 memórias que eu gosto sempre de recordar. Uma delas, o Teatro Sá de Miranda, que além de ser um teatro muito bonito, me deu um momento muito bonito com o Ronquial, há uns anos atrás, e portanto ouvir o Ronquial num teatro daquele histórico, de um poeta histórico. É diferente, sim. É muito diferente, muito bonito. É a nossa sala de visitas, gostei muito. Fechada. Sim, que é aberta é exatamente. a Praça da República, não é? O teatro não está aberto todos os dias. Claro. Mas também fica uma menção ao poeta daqui da região, anterior ao Camões, não é? E, portanto, uma pedra basilar na poesia portuguesa, portanto. Exatamente. Já que estamos a falar de um livro de poesia... Ora, nem mais. Fica a reflexão. E foi essa gente toda que empurrou as pessoas, entenda-se, no bom sentido, foi a alavanca para as pessoas escreverem, à partida iam lendo, iam-se inspirando e criando coisas novas, que é isso que se pretende. Ansioso, Pedro? Inquieto? Ansioso, não, com a sua escrita. Ansioso por estar aqui, a escrever estou muito tranquilo. É?
Mas há aqui uma inquietação na sua escrita, sim, nota. O que é bom, a boa inquietação produz novas formas de pensar, novas formas de análise e, como tal, acho que está conseguido aqui. Eu julgo que a inquietação aqui neste livro vem de várias zonas. Exatamente. Uma zona é a minha própria inquietação em relação à sociedade, em relação à vida, em relação aos temas comuns, não é? Outra talvez seja a influência do próprio Zé Mário, como nós já falámos, de um dos meus ídolos, o meu músico favorito, e que tem uma homenagem da segunda parte do livro, e portanto talvez fui beber alguma dessa inquietação dele próprio, que também já tinha ido beber a Camões, não é? Portanto, típica portuguesa, claro. De continuação da cultura portuguesa, da própria cultura, não é? Da essência do português. E a inquietação também está na nossa maneira de ser também. Nós somos inquietos por natureza. Em Portugal, outros, sim. Sim, em Portugal. Eu não consigo falar pelos outros, mas em Portugal, mas eu sim. digo cá, sim. Nós, portugueses, somos inquietos por natureza. Nos casos poderá ser mau, mas na maioria acho que é sempre favorável. Eu acho que sim, também. Se não fôssemos inquietos, não tínhamos ido para o mar. Exatamente, não éramos arrojados, não é? E a procura por coisas novas, etc. Sim, exatamente. Mas diga, na escrita então, foi isso que o marcou? Este livro... Essa inquietação do José Mário Branco também está em si, claro. Sim, todos nós, e outra inquietação. São várias coisas diferentes aqui misturadas. Outra inquietação talvez fosse a de juventude, não é? Porque eu escrevi... Este livro vai buscar a poesia que eu voltei a escrever. Portanto, tive 7 anos sem escrever poesia. Voltei a escrever aos 22. Este livro é esse compêndio de poemas e de prosas poéticas que eu escrevi. Portanto, é uma reunião de coisas que eu escrevi há mais de 10 anos, ou há cerca de 10 anos. E, portanto... Uma pessoa com 20 anos, ou 22, ou 24, ou 18, ou 17, tem, não é? Tem outra inquietação, outro movimento. Outra inquietação. Exatamente. Folheando os extratos dramáticos, eu encontrei muitas alusões, entenda-se, à perda, talvez à saudade. Há aí muito, um pouco, não melodramático, não é isso? Espero que não. Nada disso. Mas notei isso, a espera, a procura, enfim, há aqui uma quantidade de sentimentos que se podem encontrar no seu livro. Sei que deve estar a preparar um próximo de poesia. Sim, e já agora vou buscar... mais um bocadinho atrás, para irmos buscar a outra inquietação minha, era que este livro fosse uma porta, ou abrisse novas portas, pelo menos. E talvez se note essa inquietação, esse borbulhar, essa coisa nova, essa efervescência nesse livro, no sentido em que tem mais portas e mais janelas que eu tentei abrir, porventura já estarão abertas noutros livros que eu não conheço, não é? Claro. Porque uma pessoa quase que não inventa nada, já está tudo inventado no mundo. Pois, acabamos pelo menos... Há tanta gente a escrever, não é? Que é normal que os pensamentos que às vezes o que passamos para o papel se cruze com outras pessoas. Nós não somos únicos também, não é? É isso. Mas daquilo que eu conheci, daquilo que eu li, daquilo que eu conheço, há coisas aqui neste livro que eu não vi noutros livros e, portanto, eu achei que eram interessantes de colocar e de abrir essa nova perspectiva para escrever novas poesias. Como dizia que o livro tem prosas poéticas e tem poemas e tem crónicas que são monólogos, mas que depois acabam por ser diálogos, mas não são bem diálogos, não é? Sim, e portanto é uma série de misturas de géneros literários. A forma como abordou os temas está engraçado. Sim, eu queria que o livro fosse, apesar de manter uma certa coerência, que é difícil num compêndio, não é? Claro. Porque nós temos 2 géneros de poesia, de livros de poesia, não é? Temos o livro de poemas, que é uma reunião de poemas do mesmo género e do mesmo temática, e que muitas vezes as pessoas escrevem à primeira, quase, no seguimento. Temos vários exemplos, por exemplo, da Rosa Alice Branco, um dos últimos livros dela chama-se qualquer coisa Cão, é sobre cães, portanto todos os poemas têm aquela temática. Mas também não estou a ver o título, mas sim. E depois há os outros que são os compêndios de coisas soltas, em que uma pessoa, como neste caso eu, tentei reunir e fazer um seguimento do princípio ao fim. Claro que é muito difícil porque eles estão todos dispersos até em termos temáticos, não é? E realmente eu tentei que eles tivessem uma linha de continuidade, mas ao mesmo tempo que tivessem flutuações de humor. Portanto, não fossem só melodramáticos ou só divertidos.
que nos fizessem Principalmente refletir. as prosas estão muito engraçadas, sim. Sim, eu tentei que tivesse essa flutuação, mantendo a mesma linha. Aquilo é um espelho. Não se pode dizer que seja autobiográfico, mas... Não, mas aquilo é uma análise do que é a juventude hoje em dia e até da própria dificuldade que há em os filhos saírem cedo da casa dos pais, por exemplo. Sim. Isso nota-se ali, é quase uma crítica social. Não Sim, sei se foi sim. isso que pretendeu ser, também é. Honestamente, essas 3 crónicas, ou monólogos, ou diálogos, que quisermos chamar, porque eu não sei bem como é que é de categorizar a coisa, mas, de qualquer maneira, esses textos foram escritos como poemas. E eu não consegui que eles encaixassem uma métrica lógica, uma rima percebo. e tudo mais. Não achei que ficasse bem. Porque normalmente eu não decido qual é o género literário que estou a escrever. É o género literário que acaba por decidir, vem em função do trabalho e não o trabalho que decide o género. E, portanto, eu escrevi aquilo como poemas e depois achei que não resultava como poemas, mas alterando, passando a texto e mantendo uma certa rima e coerência. Podia ser uma prosa poética, já fugi para a crónica. Sim. E esse primeiro texto foi muito influenciado sobre o FMI, pelo FMI. Muito bem. Os outros já foram subsequentes, mas esse primeiro texto, e que realmente é o que tem feito mais sucesso, podemos chamar sucesso, não é? Que as pessoas têm lido mais e têm referenciado mais, foi parte da base do FMI, em que eu estava para enviar esse poema ao Zé Mário porque tínhamos trocado contactos. É giro. Só que ainda não estava em texto, estava em poema e eu achei que não era bom o suficiente para lhe mandar e depois já não fui a tempo. Pois. Mas de qualquer maneira fica a homenagem a ele. É, claro. Nós vivemos, no fundo, nós somos aquilo que lemos, concorda? Sim, sobretudo o que lemos é uma parte daquilo que somos, não é? Para quem escreve, viver é fundamental. Mas ler também é, portanto, eu acho que são aqueles 50-50. Sim. Quem passa pela vida, não é? Pois, exatamente. Quem não passa, não escreve. Estamos a falar da poesia, como poderíamos estar a falar da pintura, da música, embora eu acho que esteja tudo interligado. Sim. Umas coisas fazem parte das outras. No fundo, a arte é isso tudo, não é? É isso que nos completa, ou que nos, não sei, que é um apêndice necessária à nossa vida. É uma interseção de várias áreas, não é? Até das áreas não culturais, ou que nós chamamos não cultura e que porventura até será tão cultura quanto a outra, não é? Como a gastronomia, o próprio trabalho não artístico, levantar às 8, sair às 5, fazer isto, fazer aquilo, tudo isso. Mas é que geralmente não englobamos isso tudo, não é? Mas isso é cultura. Isso faz parte de tudo o que faz parte de nós, que nos é necessário e que nós estamos habituados a manter esse ritmo, não é? Esses costumes fazem parte depois. Sim. É isso mesmo, é disso que é feito o ser humano. Então, e quando decidiu escrever, diz aqui no seu livro que pedia para lhe escreverem o que dizia. Isso começou muito cedo. Há aqui alguma coisa dessas neste livro? Não, porque felizmente aos 6 eu entrei na escola, aprendi a escrever pela minha mão e nunca mais pedi a ninguém. Nada. Mas sabe que isso, desculpe interromper, sabe que essa questão de pedir a alguém para escrever o que pensa ou pedir a alguém para ler é um incentivo à leitura e à escrita, sem querer. Sim, sem eu ter noção que era um escritor, não é? Porque eu não sabia o que era um escritor, nem pensava sobre isso. Mas é um incentivo, a questão da curiosidade, a vontade de já está meio caminho andado para ter sucesso na aprendizagem. Eu até julgo que vem da genética, não é? Porque nós recebemos medos através da informação genética, do código genético, recebemos medos, mas também recebemos talentos e habilidades e sonhos e vontades e tudo mais. É verdade. E, portanto, as pessoas que vieram atrás de mim, da minha família, já escrevia, não é? Pois. A minha avó escrevia, tocava piano, o pai da minha avó, o meu bisavô, também declamava, portanto... Em Aveiro? Em Aveiro, sim, na zona da Mortosa. Sabe que eu vivi em Aveiro cerca de 2 anos, como já lhe disse. Sim. E fui para lá fazer um levantamento urbanístico para a Câmara Municipal, porque um arquiteto aqui de Viana foi para lá trabalhar e houve essa hipótese que eu na altura estava desempregada. Tinha acabado o curso, mas estava desempregada. E quando falei ao meu pai que ia para Aveiro, ele disse-me uma coisa curiosa, que eu achei que não deveria ser tanto assim.
mas, no entanto, fiquei expectante a ver se realmente era ou não. Ele disse-me, se tiveres oportunidade, vê se as pessoas não têm um instrumento musical em casa. Deve ser raro o indivíduo de Aveiro que não tenha um instrumento musical. Eu achei assim um bocado estranho. Mas pronto, lá fui eu até Aveiro e consegui realmente fazer a pergunta. A verdade é que eu acho que não encontrei casa nenhuma que não tivesse um instrumento musical. É curioso, não é? E será que se perdeu isso com os anos? Não sei. Não sei. Na verdade, olha, principalmente na Avenida Lourenço Peixinho, tenho a certeza absoluta que havia um instrumento musical em casa de toda a gente. E depois, claro, cheguei a casa e o meu pai disse, perguntaste. Eu disse, olha, tens razão, é verdade. Não esquecer que é a terra do Zeca, não é? Do Zeca Afonso. Pois, exato, ali há muita influência, mesmo de Coimbra, e sim, do fado. Está nas proximidades, e que nem toda a gente que canta em Coimbra é de Coimbra, não é? Também pode ser de Aveiro. Grande parte de fora. Pois, sim. Exatamente. Até porque o meio estudante ele proporciona isso, não é? Sim, exatamente. E fiquei realmente muito... Aliás, a Aveiro é uma cidade que eu gosto muito e que todos os anos lá vou, nem que seja uma vez. Gosto de lá ir. Muito bem. Falta a visita deste ano agora. É verdade, falta a visita deste ano. Já agora, esta curiosidade, nós temos a Rua de Aveiro, como Aveiro tem a Rua de Viana do Castelo, que é junto à Ria, certo, no centro. Falou-me que a Ria está em transformações, é verdade? Vai haver alteração alguma em relação à Ria ou não? Bem, neste momento, no centro da cidade, estão a construir um novo dique, uma nova ponte, portanto, para controle das marés, porque até há uns anos atrás, não é? Até há 15 ou 20 anos, uma ou duas vezes por ano, ficavam inundados os restos de chão, não é? Portanto, eles agora estão a construir uma nova ponte para acesso ao Rocio, porque o Rocio foi remodelado, muito bem. Arrancaram as árvores, fizeram uns parques de estacionamento, pronto. Estamos a andar para trás para a frente. Remodelado, está bem. Costumo ouvir sempre dizer que daqui para a frente só para trás. Pronto, nós estamos nessa fase. Então as palmeiras já não existem? Não existem árvores, ponto. Existem uns ramos muito pequeninos. Estão a crescer. Que eles dizem que vão crescer, mas não vão porque estão colocados em betão. Pois. E portanto não me parece que as raízes consigam quebrar o betão todo e crescer. Isso infelizmente passa-se um bocado por todo lado, mas o Porto também passou por essa... Sim. Por essa alteração e não... Sente-se a falta. Sim, grande parte das cidades, não é? Aliados, Guimarães também perdeu, no Toral tinha um jardim magnífico, sim. Também já não existe. Grande parte das cidades estão a perder. Lisboa está a começar agora a entrar em contraciclo, positivamente, mas o próprio Porto estão a destruir muitos jardins para fazer hotéis e a Aveiro não escapa, não é? É preciso mais cimento e mais betão e mais prédios e mais colunas e modernidade assim e menos sombra. Não quero dizer que seja melhor, não é? Mas pronto. Quer dizer, eles na Alemanha estão a começar a tirar as avenidas para fazer parques e jardins. Parques e jardins, pois. Mas daqui a uns anos. Daqui a 50 anos. Quando já ninguém estiver cá. Sem ser pessimista, não é? 48, vá. Sem ser pessimista. Deixa-me só responder uma pergunta que não respondi anteriormente. Eu não tenho prazo para o próximo livro, eu quero que seja este ano. E gostaria muito que fosse no verão. Mas eu já tinha dado noutras entrevistas outras datas e depois cheguei à conclusão do livro e pensei, não, esta versão não é suficiente, tenho que fazer outra e melhorar e encontrar a voz do livro e portanto agora estou na quinta versão deste livro que estou a escrever, que é de contos. Quando estiver pronta a quinta versão, espero eu que esteja o livro Mas isto das datas é um problema. A gente, quando diz que vai fazer uma coisa até X dia ou mês e depois não consegue, assim um bocado... Não é porque não consiga, é porque acha que ainda não está bem, não é? Não está bem. E precisa de qualquer coisa mais. E há um jogo de uma alteração. Fatores. Sim, há um jogo de fatores muito importantes, porque os livros têm que sair no Natal para vender no Natal, têm que sair na altura dos namorados para vender na altura dos namorados, têm que sair no verão para vender no verão, e fora isso convém que não saiam. Portanto, tem estas 3 datas para sair. E depois tem outra coisa muito importante, que são as feiras dos livros, não é? Pois. Se saírem depois de maio já não sai na Feira de Lisboa, sair depois de setembro já não sai no Porto, e começa a ficar difícil onde é que vamos encaixar o livro, não é? Exatamente, é isso mesmo. E portanto, conjugar estas datas todas... O mercado também conta, não é? O mercado dita o lançamento dos livros, sim. É isso, é. Dita as datas. No que se refere à edição, o seu editor... é uma pessoa aberta a este tipo de publicações?
Olha, Teve algumas dificuldades por ser o primeiro, é por isso. eu antes de encontrar um editor e uma editora, fui em busca de um carimbo, de um selo de garantia, Certo. para ter certeza que não estava assim tão complicado. E nesse sentido, entrei em contacto com o Pedro Branco, o filho de Zé Mário Branco, para quem deixa um abraço e que nós acabamos de ouvir. E enviei-lhe o livro e perguntei se ele tinha interesse em escrever um prefácio, e ele respondeu muito honestamente e muito rapidamente, o que é fantástico, porque normalmente demora muito tempo a responder as pessoas. E disse-me, se eu gostar do livro, eu aceito com muito prazer. Pronto. Felizmente gostou, felizmente escreveu. Pelo menos é honesto, não é? É honesto, sim, o Pedro é uma pessoa íntegra. E depois eu fiquei muito feliz por ter um prefácio de alguém que eu gostava, não é? Claro. E ainda por cima filho de alguém que eu ainda gostava mais nessa altura. E portanto eu agradeço muito este livro por me ter dado um amigo, Pois. ou vários amigos. Exatamente. E vários momentos bonitos. E depois, entretanto, estive com o Caetano Veloso, que também tem um poema que tem uma dedicatória a ele, né, que eu escrevi a ele. E entreguei-lhe o poema em mão, ele gostou muito do poema, ficou muito emocionado, e eu disse-lhe, o poema entrará no livro se não achar que eu estou a usar o seu nome para vender, porque não é esse o objetivo. Pois. Se gostar, eu publico. Se não gostar, pronto, fica para mim. E ele gostou, deu-me autorização, e eu pensei, bem, o Pedro gosta, o Caetano gosta, em princípio estará bom para mandar para uma editora. É claro. Nessa altura fiz uma reunião de todas as editoras que existiam em Portugal. Talvez não fossem todas, porque há sempre alguma que escapa, e para as pessoas que nos ouvem terem noção, eu reuni mais de 500. Portanto, com certeza que eu não acertei em todas, mas uma grande fatia vi. Depois segmentei-as por tamanho, não é? Pelas grandes, pelas médias e pelas pequenas. Dividi-as novamente por categorias, por géneros literários que vendiam, que editavam. Exato. E dentro da poesia escolhi as 10 maiores. E dentro dessas 10 maiores responderam-me 3. 2 disseram que não queriam editar poesia, pessoas que ainda não tinham nome, e uma disse-me que sim. Portanto, foi esta, e eu não esperei e editei. Claro. Depois o editor disse-me que gostava muito das homenagens. A mim parece-me que as homenagens abrem muitas portas. Parece-me... Principalmente as figuras que se escolhem para homenagear, sim, não é? É um pau de dois bicos, porque depois as pessoas podem dizer mas não é tão bom quanto, ou se calhar está a usar o nome para... Mas em princípio não tem acontecido isso. Eu julgo que escolhi bem as pessoas, e depois faz tudo sentido, acabou por fazer tudo sentido, porque tanto a Sofia de Melbrenner como o José Mário são os dois do Porto. Depois a capa saiu com as camélias, porque eu pedi à designer que se pudesse fazer alguma coisa relativa às camélias. Mais tarde, portanto, isto não foi planeado, foi pensado, mas não planeado. As camélias são aquele símbolo de liberdade e de libertação, principalmente nos quilombos brasileiros, não é? Em que Exatamente. se entregava uma camélia branca, que aqui se chama japoneira, aos escravos que ganhavam liberdade e, portanto, deixavam de ser escravos, não é? E eu quis usar a camélia nesse sentido de liberdade. Porque também as refere no livro, não é? Sim, no poema ao Caetano Veloso, penso eu. É isso. Acho que sim. Agora não estou a ver sim, em qual. sim. Mas recordo-me que vi uma ou duas alusões às camélias. Sim. E portanto, estas camélias foram no sentido da liberdade. Portanto, a Sofia foi deputada, o marido também foi político, né? Eles trabalharam no sentido da libertação do povo, do 25 de Abril, etc. O Zé Mário não é preciso dizer nada, toda a gente sabe. Claro que não. E portanto, as camélias foram escolhidas também como uma imagem minha, e foi pedida à designer da editora para isto. E mais tarde vim a descobrir que as camélias eram a flor... Não foi intencional. Não foi intencional. Foi intencional no sentido de liberdade. Sim. Mas depois descobri que era a flor oficial do Porto. E é uma flor neutra, sabe? Sim. Basta dizer-se que não tem cheiro. Exato. Não tem odor, portanto, a camélia entra em qualquer lado. Eu gosto muito de camélias. E sabe uma coisa engraçada? É que era o Zé Mário, a Sofia e as camélias são os 3 do Porto. E depois, quando se fala de nome, fala-se de estratos. E o que é que as camélias têm, não é? Tem várias camadas de pétalas, sim. umas atrás das outras, portanto, acabou por fazer tudo sentido. Pois está claro, está tudo interligado. Sim, exatamente. Nesta sua edição, tem quantos poemas aqui, mais ou menos? À volta de 80. 80. Sim. Leem-se muito bem, são leves, leitura leve. Nota-se que não houve a preocupação de estar aqui a dourar, seja o que for. É muito objetivo na crítica
ou não, Sim. ou no Acho que as pretende pessoas entendem. transmitir, percebes perfeitamente. Eu acho que isso que é meio caminho andado para, lá estamos nós, para chamar, para aguçar o apetite da leitura, não é? Isso é muito importante. Depois também há outra questão aqui, que eu já referi noutros sítios, que é a questão do tamanho da letra. Por vezes é muito pequenina, e isso às vezes também... Custa. Não tanto Sim, na desmotiva. poesia, Sim. mas no livro em si, na prosa. Mas, de qualquer das formas, olha, dou-lhes os parabéns, que acho que está muito bem conseguido. Agradeço-lhe muito. E, entretanto, Vindo de uma escritora. ainda por Atenção. cima, grande... Vindo de uma escritora, uma grande escritora. uma escritora. Com vários livros publicados, atenção. Não tenho muitos, tenho mais em mente. Tem mais que eu. Textos tenho bastantes. Mas para confirmar isto que estamos a dizer do José Mário Branco, do filho, etc., vamos ouvir o tema que escolheu, do Pedro Branco, e voltamos já a conversar. Até já. Obrigado. FM. Cá estamos nós de volta à nossa conversa interessante, e para ficar mais interessante ainda a procura pelo livro do Pedro Albuquerque, eu gostaria que ele lesse um pequeno texto poético, um pequeno poema, o que quiser, para quem nos ouve ficar com vontade de o ler, ficar com mais vontade de o ler. Vamos lá então. Já que nós falámos do teatro anteriormente, no início da nossa conversa, então eu vou ler um poema que eu dedico a quem está no palco. Não é porventura um poema muito feliz, mas é um poema que eu gosto bastante, talvez o meu favorito do livro, e que está relacionado com o palco e com o teatro. Muito bem. E que se chama Desamparo 2, ou Desamparo 2, e que diz assim: E no dia seguinte à morte, como cortina encerrando a cena, irromperá uma manhã de nevoeiro, para a silhueta do meu palco perder, e jamais um aplauso repetir. Muito bem. Muito bem, obrigada, Pedro. Há uma questão aqui que eu noto, é que de vez em quando a poesia tem métrica, rima entre os versos, mas geralmente escreve com métrica livre. Não usa o que é o que era antigamente exigido em poesia, não é? Rima, métrica, etc. O soneto, por aí fora. Isso levar-nos-ia a outros cantos. Com este tipo de poesia, parece-lhe que a pessoa não é tão forçada a arranjar o texto. Entende-me? Olha, são várias questões dentro dessa pergunta, portanto é uma boa pergunta. E acho que nunca me perguntaram. Ainda bem. Obrigado. Não, parece-me... São aqui várias situações. Uma, repetir aquilo que se fez antes, não me parece que esteja correto. Quer dizer, já foi feito por vários, já foi feito durante séculos, portanto, vamos começar a fazer coisas novas. Portanto, nesse sentido, eu não me quero comparar a Camões, nem a ninguém, não vou estar a fazer o que eles faziam, não é? Não sou pessoa, não sou... Pronto. Não sou Sofia, não estou no século deles, já estamos noutros. Claro. Os próprios leitores não são os mesmos, a informação que nós recebemos diariamente pelo telemóvel, pela televisão, pela rádio, etc., não é a mesma, portanto eu não escrevo para as mesmas pessoas. Isto não quer dizer que eu escreva com um público, eu escrevo para mim, escrevo as minhas coisas, mas... E depois dá a conhecer. Dou a conhecer, mas como sou uma pessoa deste século e vivo neste século, não posso estar a tentar imitar aquilo que eu não sei. A segunda questão é que eu não domino a técnica como o Manuel Alegre domina, ou como dominavam outros, portanto... para estar a errar, é melhor que se conheça primeiro as técnicas todas, dominá-las primeiro antes de entrar num livro desse género, que eu posso dizer que até gostaria de escrever alguns sonetos mais para a frente, não para repetir o que já foi feito, mas só por uma questão estética e uma questão de experimentação. Que não é fácil, não é fácil, não é nada fácil, né? Contrariamente ao que as pessoas pensam. Por outro lado, eu vejo que tem a página aberta num poema que eu gosto bastante pelo sentido de experimentação da poesia. Era isto que eu falava há pouco, de abrir novas portas. Esse poema foi escrito para ser um poema com métrica, para ser um poema alexandrino, portanto decassilábico, não é?
Alguns versos não estarão decassilábicos. E, portanto, havia um próprio sim, verso... Mas mantém o ritmo. Mantém o ritmo. Sim. Havia um verso que eu não conseguia finalizá-lo muito bem. Mas, no entanto, gostava dos outros. E eu pensei, como é que eu vou dar a volta? Porque escrever não é só criar. Escrever é, sobretudo, arranjar soluções para aquilo que não conseguimos fazer. Aí está a literatura verdadeira. É muito fácil escrever romances e literatura light, em que não temos grande coisa para pensar e o leitor também não pensa muito, portanto é só escrever e empurrar com a barriga. Agora, quando chegamos a técnicas mais complexas e não as conseguimos dominar, aí entra a verdadeira literatura, que é como vamos arranjar uma solução para aquilo que não conseguimos fazer. E quando arranjamos essa solução, normalmente arranjamos novas portas, neste caso à poesia. E, portanto, nesse poema que se chama Sinto que Estás Perto, julgo eu, há um verso que eu não conseguia escrever e que, portanto, eu peço ao leitor para contribuir para o próprio poema. E, portanto, é nesse sentido de tentar incluir o leitor. Haverá pessoas que ficarão chateadas. Olha, é originalíssimo, nunca vi isto em lado nenhum. Pois eu também não. Os puristas vão dizer que está péssimo, que está errado e que não se pode fazer. Pois. E portanto, quem comprar o livro vai perceber, depois eu peço desculpa, arranjo uma solução. Portanto, de qualquer maneira, eu acho que isto foi uma maneira de abrir o livro para outra perspectiva. Claro. E espero que seja uma porta que possa ser... O leitor participante, neste caso, não é? Exatamente, porque eu primeiro não queria um livro chato, não queria um livro extenso, claro. Não queria um livro monótono, não é? E queria um livro em que as pessoas contribuíssem para ele, não é? E contribuíssem para ele, não só pensassem e que fizessem perguntas a elas próprias, daí a segunda parte ser uma parte mais sobre a sociedade atual, portanto... pensassem que, nesse sentido de perguntar e questionar-se a si mesmas, questionarem os outros, e julgo que isso foi que aconteceu porque algumas pessoas falaram a dizer, olha, eu li este texto e X não gostou muito, ou não gostou muito porque se referia a ele próprio. Mas isso é e bom. Portanto as pessoas olharam para elas mesmas, refletiram-se. Claro. E depois também queria que fosse participativo, não é? Que não fosse... Só ler. Não fosse só ler. O Hemingway tinha esta regra, que é uma das regras indiretas da literatura, é que não está escrito em lado nenhum, em que dizia o escritor não pode ser perfeito, nem pode tentar ser perfeito, pela simples razão que depois vai estar muito distante do leitor, e o leitor não se vai sentir incluído. Ninguém quer ler um livro em que não entende ponta do que lá está. É, claro. Nem se sentir inferior ao que lá está. Vai ao encontro do que eu estava a dizer há bocado, não é? Sim. Se a letra é pequena, o tipo de conversa é muito densa, não vale a claro pena. está que o interesse esvai-se, não é? O que é portanto, normal. Este livro sendo um primeiro livro e sendo uma abordagem de coisas que eu escrevi há muitos anos atrás, portanto queria arriscar um bocadinho mais, queria ver o que é que uma coisa deste género podia fazer. Olha, eu vou tentar ler. Obrigado. Porque estarmos a falar do poema e as pessoas, quer dizer, têm a hipótese sempre de comprar o livro, Exato. Não é? Mas enquanto não compram... Se faz favor, podem comprar. Convinha, não é? Sinto que estás perto. Quando o vento devolva à rua o meu eco, tomba os muros e os becos, já não sinto, preencha como achar mais correto. Como portas cedendo no teu labirinto. Quando o jardim se veste do teu perfume e se demora, demorando no que o seca das camélias pendidas, ouço o queixume, como o grito franco, fala-me o que alerta. Quando regresso e o vento me acompanha com sinais da tua voz do outro lado inteira, sinto todo o portão olhar-me como lenha, fervendo o amor meu em cada fogueira. Espero que tenham percebido o que eu li da melhor maneira. E depois há aqui uma nota, que é o tal pedido de desculpa. Vamos deixar para quem, que eu acho que é a parte mais interessante. Ler o livro. Portanto, aconselho estas crónicas que são deliciosas, realmente. Obrigado. E todo o livro é levezinho, contrariamente ao que possam pensar. Tem uma escrita fluente. Achei piada a certos termos que usa. Sim. Por exemplo, eu já não me lembrava das sequoias, por exemplo. Sim, exatamente. E
comparas Lisboa, Sim, já acho que não estou enganada, sim, exatamente. à grandeza das sequoias, Sim, não é? dos prédios altíssimos. Pois, sabe que, isto agora passando para outro campo, eu acho que o Marquês de Pombal também tinha o seu quê de poeta. E idealizou, provavelmente, uma cidade para o futuro. Veja que Lisboa Sim. está virado para o mar, etc. Sim, exatamente. Está sempre no convite de mais. E para não dizer que foi ele que inventou os seguros. Ou se não inventou, foi dos primeiros a criar seguros. Há uma série de coisas, de características da nossa sociedade que ainda estão muito presas, e essa é uma delas, como nós também estamos com a questão dos judeus na questão da banca, não é? Exato. E que isto tudo foi uma evolução dos tempos, e hoje a questão da banca não será tão feliz quanto a gente queria, não é? Em certos casos. Mas, de qualquer das formas, há realmente pessoas que pensam mais além. E ele, na questão de Lisboa, fez de Lisboa uma cidade fabulosa, não é? Independentemente de tudo o resto, do que a pessoa pensava. Eu acho que eu vou muito pelos atos E menos antes pelas de palavras. ir pelos factos. É isso. Não esquecer que foi há 300 anos, não é? Exatamente, Não foi há 50. e temos de nos situar, que é um dos problemas que as pessoas têm hoje, Sim. é que à luz atual julgam figuras de há 300 anos atrás, de há 200, de há 150, estou-me a lembrar de Padre António Vieira, Sem não é? enquadramento, não é? É isso, há que fazer um enquadramento histórico e criticar depois e ver até que ponto é que isso nos dias de hoje seria possível, que não era, logicamente que não era. Portanto, há uma série de coisas que a sociedade hoje critica e que está, eu acho que está ávida de ter uma discussão sobre certos assuntos também. Acho que isso, o isolamento provocou-nos isso e piorou as coisas. Há de reparar que a partir da pandemia nós estamos muito mais, como é de dizer, corrosivos até, atacantes, defensivos, sei lá, medrosos, se calhar. Vem do desconhecimento. E nós temos que chegar primeiro que os outros. É quando andamos de carro, passar na fila à frente, na fila do supermercado, esse ódio vem do medo, que vem do desconhecimento. Exatamente. Sim. Portanto, está tudo interligado e pronto, mais uma vez vou-me repetir. Eu fiquei muito triste depois da pandemia, quando me deparei com estas situações, porque eu imaginava que as pessoas tivessem ficado em casa presas, impedidas de tudo e mais alguma coisa, e que quando saíssem em liberdade soubessem sentir que eram livres. Foi o nosso segundo 25 de Abril. É quase comparável. É quase. Para a nova geração, escala, pelo menos. Claro, não é? E quem já passou pelos dois provavelmente fará a ligação entre uma situação e outra. Mas, decepcionantemente, eu cheguei à conclusão que foi pior. E tive muita pena porque nunca mais me esqueço daquelas imagens das pessoas nas janelas a conversarem umas com as outras, que nunca tinha acontecido antes. Não. E não acontece agora. Não. Nunca mais. Agora cada um mete-se na sua casa, não liga nenhum ao vizinho e continuamos a nossa vida na mesma, não é? Portanto, nada alterou a nossa circunstância de ser humano dependente completamente de tudo e mais alguma coisa. Mas para deixar uma nota positiva, os livros cresceram, a venda de livros cresceu. É claro. Este ano baixou um bocadinho, mas está mais alto do que Mas muita gente criou nessa altura. Sim, exatamente. Pelo tempo que teve disponível. Pela necessidade. E claro. pelo menos aí a criatividade esteve em alta, felizmente. Mas depois, pronto, o resto, a relação humana, que é isso que me faz, que acho que é o mais importante acima de tudo, fica a perder no meio desta história toda em que cada um tem de brilhar à sua maneira e tem de ser a estrela, pronto. Sim, muita gente está a trabalhar para a fama e não com um objetivo isso. concreto. O que é pena. De qualquer das formas, com Pedro Albuquerque, a gente vai chegar lá depressa. É o seu contributo e um ótimo contributo. Sei que vai apresentar o seu livro em Viana, no dia 20 de Abril. Falamos disso? Em parceria. Vamos falar disso. Temos pouco tempo, assim, uma coisa rápida. Dia 20 de Abril estaremos na Feira do Livro de Viana, nós os dois,
a fazer um contraponto entre os estratos dramáticos, portanto, uma imagem do que me parece ser um espelho da sociedade atual, não é? Uma imagem da sociedade atual, em contraponto com o seu usos de antanho, que não tem nada a ver com a sociedade atual. Que tem a ver com a sociedade passada, e, portanto, este jogo entre o que se passou e o que se passa, acho que é importantíssimo para percebermos o que é que se fez de bem e o que é que se fez de mal, e o que é que se faz mal e o que é que se faz bem hoje. E algumas coisas que mudaram. E aquilo que podemos refletir. Portanto, essa reflexão na Feira do Livro de Viena, dia 20, acho que vai ser um convite e uma porta aberta para todos. Vamos lá ver. Acho que vai ser bonito. E já agora, deixar só aqui que dia 24 deste mês, portanto, deste sábado a 8, estarei na Biblioteca da Maia a apresentar o livro junto do Grupo Asas da Poesia, com músicas de Zé Mário, com várias pessoas vão tocar e, portanto, aconselho. Vai ser bonito. É a que horas? 4 horas. 4 horas. Biblioteca da Maia, sábado. Muito bem. É aqui pertinho, não é assim tão longe quanto isso. É, meia horinha. E, portanto, estão todos convidados. Eu espero que nessa apresentação que vamos fazer tenhamos como fator dominante o público. Em vez de sermos falarmos só nós. Exato. Era engraçado haver uma é quase uma comunhão, não é? Exato, em que as pessoas de falassem do que pensam, Sim. se acham bem até. Sim. Este tipo de escrita que eu apresento nestes 2 volumezinhos pode não ser do interesse de toda a gente, e acredito que não seja. Isto também tem de se gostar do que... Eu acho que é do interesse das pessoas que viveram à altura, portanto, no sentido de deixar a memória ou de recordar. A intenção é mesmo essa. E é importante para as pessoas que estão cá e que não viveram, portanto, perceberem como é que a sociedade funcionava naquela altura. Isto é um registro muito... Estou a falar no meu caso, são registros muito, muito breves. Sim. De determinadas ações que não estão escritas com a maior das facilidades em vários sítios, não é? Estão, não. Nem com a linguagem... A própria linguagem, exatamente. Exato, porque eu procurei pôr ali termos que hoje já não se usam, não é? Sim. E achei muita piada às sequoias, que também muita gente já se esqueceu delas, e também do ouvidas, sim, aliás. Sim. Das mãos. Só termos, sim, eu não vou dizer o que quero dizer, que é para as pessoas irem procurar o dicionário, porque se eu tivesse 15 anos era assim que me fariam. Temos de desconstruir a ideia de que ler o dicionário é uma coisa má. Temos de desconstruir esta ideia, é uma coisa boa. As pessoas acham sempre que ler o dicionário não é ler um livro, mas é ler um livro. Os meus alunos foram habituados a que o dicionário é o primeiro livro importante de uma estante, de uma biblioteca. Acho que sim. E que não podemos viver sem ele. Até para nos tirar as dúvidas. E é preciso dizer outra coisa. Exatamente, tirar as dúvidas. E outra coisa que é a memória visual. Sem dúvida. Porque quando vamos à internet procurar um sinónimo ou um antónimo, a memória visual não funciona como num livro. Pois não. Até porque não a procuramos, não é? É só carregar 3 claro. vezes e aparece. Eu acho que nada funciona como num livro. Nada funciona como num livro. Portanto, ler o dicionário é importante. É. E o livro com corpo que se pega, que se manuseia, sim. Se abre quando se quer. O próprio cheiro, tudo. Está ali à disposição sempre que a gente quiser. Não precisa de eletricidade, nem de pilhas. Não temos necessidade de estar preocupados com um apagão que possa surgir. Não? Falo muitas vezes como o Covid, também. Foi um apagão. Pode acontecer. E quem tem isto, um livro destes, por exemplo, este ou outro livro qualquer, esta forma de estar ligada só na internet, por exemplo, sim. Nas redes sociais, pode correr o risco de um dia, sei lá. Sabe qual é a diferença? É que enquanto estamos no telemóvel estamos ligados aos outros. Pois. E no livro estamos ligados a nós próprios. Exatamente. E hoje em dia há pouca ligação com nós próprios, não é? Connosco próprios. Exatamente. Há uma grande necessidade de estarmos ligados aos outros o tempo inteiro, em que não conseguimos estar 10 minutos sem ver se recebemos uma mensagem, enquanto não estamos ligados a nós próprios. E um livro é essa cordão umbilical entre a nossa memória, entre as nossas experiências e as experiências dos outros. Portanto, é estar ligado aos outros, mas estar primordialmente ligado a nós próprios. É isso tudo. Portanto, o livro é tirar tempo para nós e hoje em dia é fundamental. Obriga-nos, exatamente, a preocuparmos connosco. E outra coisa, já se desprendeu do seu livro? É que ele agora não é seu. Graças a Deus, nem quero que seja porque ele é pesado. Não é pesado, ele é vizinho e é pequeno. Agora é do público, sabe? A partir do momento em que
se põe cá fora a criança, ela deixa de ter pai, não é? Tem vários pais, várias mães, etc. É adotada. Exatamente. E é um filho que me apresenta amigos. Ora, exatamente. É uma coisa Isto fantástica. É uma ligação, continua a ser um cordão umbilical, mas não consigo ir com o livro, mas com o resto. Não é? Se não fosse este livro, não estava aqui hoje. É claro. Portanto. Muito bem. Pedro, obrigadíssima por ter vindo. Obrigado. Obrigada pela sua conversa, pelas suas ideias, pelo seu livro e por esta vontade de estar ligado ao mundo, que é isso que se pretende. Muito bem. Olha, tenha uma boa viagem de regresso. Espero que venha a Viana sempre que tiver novidades. O Usanças com certeza estará aberto a todas as experiências futuras. E já sabe que tem aqui um programa que pode falar das suas ansiedades enquanto escritor. Obrigado. E, enfim, tradutor de sentimentos para os outros, que é o que interessa. E em abril estamos cá. Pronto, em abril cá estaremos na novamente. Feira do Livro. É verdade. Entretanto, nós vamos deixar de estar cá por agora. É preciso, temos de ir embora. Despeço-me de todos e marco o encontro para o próximo fim de semana, mas não se esqueça que se não estivesse desse lado, isto não seria a mesma coisa. Fique bem. FM